Senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, pretendo ser breve aqui, presidente. Nós, vereadores, somos unânimes quando se fala que nossas leis aqui do município, seja elas código de posturas, código de obras, o plano diretor, carecem de uma reforma. E aqui já tentou-se por essa casa fazer algo nesse sentido, mas foi-nos informado que é impossível fazer a reforma completa desses códigos partindo da ação aqui da Câmara de Vereadores. O município, o Poder Executivo está fazendo um estudo no que diz respeito ao Código de Obras, parece que há um estudo, mas não se tem uma previsão de quando chegará. Então, eu acredito que essa casa pode fazer algumas reformas pontuais nos problemas que vem atingindo a nossa comunidade. Estou, presidente, fazendo um estudo, é uma comparação, na verdade, com relação ao Código de Obras, na parte que diz sobre a liberação de projetos de construção, de liberação de projetos, enfim, porque é um tema bastante complicado, a Secretaria de Planejamento está tendo bastante dificuldade, há uma revolta nos profissionais que estão a isso. Então, estou passando, dentro das minhas possibilidades, também sou leigo, não tenho conhecimento para tal, mas estou fazendo uma comparação entre municípios aqui próximos com o que é regrado aqui com os outros municípios. Fazendo isso, tem ideia, ou através da Comissão Justiça e Redação, ou particular, ou através de bancada, propor algumas modificações pontuais nesses artigos que dificultam o andamento da liberação de projetos ou que travam o andamento dos protocolos, dos pedidos na Prefeitura. Mas eu venho aqui para falar sobre o projeto de lei, que na verdade é a inclusão de uma linha da letra E no artigo 131 do Código de Posturas. A crise na segurança é muito grande e vários são os empecilhos que levam a essa crise de segurança para chegar no que está. Seja elas que eu listo aqui as maiores: falta de pessoal, falta de presídio e falta também de um poder executivo do governo do Estado mais rígido com quem transgride as leis existentes. O que está prevendo aqui é que será cassado o alvará do estabelecimento comercial que estiver envolvido em ilícito penal. Porque hoje, seja o estabelecimento que for, se for pego em flagrante, seja vendendo droga, com máquina caça-níquel, alguma coisa, o proprietário ou responsável será preso, provavelmente será solto no dia seguinte, mas o estabelecimento não tem nenhuma sanção. Aconteceu isso em alguns comércios. Estive falando com alguns colegas policiais do Departamento de Investigações Criminais de Porto Alegre, do DEIC, e alguns municípios já estão fazendo algo nesse sentido. Farroupilha já fez, porque lá o problema de caça-níqueis era muito grave. Outros lugares fizeram em razão dos ferro velhos ou desmanches que tinham esse problema, porque se constata o crime, é preso o proprietário, o responsável, no dia seguinte está lá o estabelecimento funcionando de novo. O objetivo essencial desse projeto é fazer com que o Executivo tenha autonomia para, constatado isso pela autoridade policial, pelo Ministério Público, se casse o alvará. Então esse estabelecimento não vai mais funcionar. É uma coisa simples, que parece lógico. Se prova que o estabelecimento não está fazendo aquilo que é determinado, que foi habilitado para tal, simplesmente se caça o alvará. Peço que os vereadores, caros colegas, analisem isso. Não é fato novo, já existe em outras cidades. Era para ser um projeto específico sobre isso, mas juntamente com a assessora jurídica me falou, e aí ela fez o estudo e achamos por bem fazer a inclusão nesse artigo aqui do Código de Posturas, incluindo essa previsão legal. Pelo que ela me adiantou, o parecer jurídico é de que pode
ser considerado inconstitucional, mas entendo que não é, nós podemos perfeitamente aprovar, porque não entendo que gere custo o fiscal que já está para fiscalizar 100 estabelecimentos e ir lá e constatar, ou lacrar, ou fechar um estabelecimento. Então, esse custo eu não consigo entender, embora o parecer se venha nesse sentido, que a nossa assessora é extremamente competente e pode apontar isso, mas eu entendo que poderemos, sim, aprovar como projeto de lei, porque é uma alteração simples e não tem nada demais. O parágrafo 2º também fala que o Poder Executivo poderá firmar convênio não oneroso, não precisa ter custo nenhum, porque é só, através de um simples ofício, comunicar Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, que constatando irregularidade, que se comunica à Prefeitura, que vá lá e lacre o estabelecimento. Não é exclusivo para um estabelecimento. Isso aqui é para todos. Seja lá o dono de um bar que está vendendo droga, ou um outro que esteja com máquina caça-níquel, ou alguém que está vendendo coisa roubada, desmanchando veículos, enfim. Ele é abrangente e é uma forma de coibir esse tipo de crime aqui na nossa cidade. A segurança pública vive momentos difíceis, mas não é por falta de trabalho, não é por falta de empenho. Fiz um breve levantamento, já vou dar a parte, vereador Ari. Só a Polícia Civil, no ano 2015, remeteu mais de 560 procedimentos para o Poder Judiciário. São mais de 100 procedimentos de Lei Maria da Penha, uma série, mais de 30 flagrantes, dezenas de prisões, vários inquéritos por furto, roubo, e não se nota uma redução nesse tipo de crime. Muito porque várias pessoas de outros municípios vêm aqui cometer crimes. Esses crimes mais graves, 95% são cometidos por pessoas de fora do município. E é difícil de coibir. Foi levantado, eu vi através da imprensa final de semana, que ocorreu uma audiência pública em Garibaldi, o delegado Leônidas levantou até a possibilidade, e o prefeito Xavier, Rafael, também já tinha ouvido dele, dizendo que cada município deveria ter seu presídio, e eu acho que não é de fora de cogitação as duas prefeituras se reunirem junto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, com a comunidade, e pensar, sim, num presídio exclusivo aqui para as duas cidades. Sou muito mais favorável à construção de um presídio do que criação de guarda municipal. Não tenho dúvida nenhuma que guarda municipal não vai resolver o problema de segurança. Então, é assuntos para outros debates, enfim, mas a gente tem que pensar nesse lado de segurança também. Hoje, o que me traz aqui é esse projeto, então quero que os vereadores analisem profundamente. É simples, o objetivo é caçar o alvará, impedir que quem transgrida a lei continue trabalhando aqui em Carlos Barbosa. Trabalhando em tese, cometendo crimes. Então, vereador Ari, por favor. Sim, Baroni. Dando apenas uma olhadinha, e claro que não com profundidade, porque a gente tem que depois estudar com mais profundidade. Mas eu vejo aí, vereador, no artigo 131, que passa a seguinte redação: o alvará de licença poderá ser cassado pela municipalidade. Eu entendo que ele tem que ser cassado. Então, se é tudo isso ilícito, esse poderá, para mim, poderá também dar o jeitinho brasileiro. Então, eu acho que nós temos que definir, ou caça ou não se caça. Eu entendo dessa maneira, mas é elogiável. Claro que, se há ilícitos, nós precisamos trancar e fazer frente a isso. Então, apenas lendo superficialmente, eu vejo que teríamos que definir que seja cassado. Obrigado. Obrigado, Ari. É bem lembrado isso. Até me chamou a atenção inicialmente, porque o artigo 131 até a letra D é o que já existe no Código, ele é de 91. Eu não sei da possibilidade de repente, suprimir essa palavra e habilitar para que seja cassado. Ou não, se não todos os outros itens anteriores, pelo menos esse. É uma opção. Podemos ver a parte jurídica, aceito qualquer opinião, qualquer sugestão, qualquer emenda,
será bem-vindo para aperfeiçoar o projeto. A ideia essencial é essa. É claro que se dizer poderá, fica na dúvida, evidentemente, né? Uma coisa mais lógica seria caçou, crime, caça o alvará e deu imediatamente. Mas poderemos ser parceiro em haver uma possibilidade de melhorar esse projeto. O vereador Daniele. Sim, agradeço, Baroni. Eu acho que o assunto é muito pertinente. Eu entro na linha do Ari também. Eu acho que esse poderá realmente deixa margem à dúvida e até para a interpretação em relação ao funcionário em maus lençóis, como se diz. Daqui um pouco ele caça de um, não caça de outro, é problema. Eu acho que deverá, aprovado, como é que eu vou dizer, o trabalho ilegal, caça. E uma questão que a gente quer levantar também, e eu já levantei nesta casa, é justamente, acho que nós precisamos reavaliar algumas questões a nível de município em termos de gastos. Em relação ao presídio, eu sou favorável, acho que não sei se em parceria com o Garibaldi, o Carlos Barbosa, e aí eu levanto uma questão para a comunidade também poder pensar. Eu fiz uma conta rápida aqui, digamos que sejam 6 anos que a gente esteja pagando as câmaras de monitoramento da cidade, 70 meses, o valor de hoje é mais, mas digamos 20 mil reais por mês, nós chegamos a 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão nós teríamos construído seguramente o presídio. E aí eu pergunto, será que teria mais efeito o presídio e o pessoal que está fazendo esses atos ilícitos estarem presos, ou as câmaras de monitoramento que dá para contar com a palma da mão dos meus dedos, e eu tenho 5 em cada mão, quantas pessoas foram presas por monitoramento das câmaras. É um assunto em debate, não é que esteja totalmente contra as câmaras, mas eu acho que passou a época da sua eficiência. Nós precisamos reavaliar imediatamente alguns gastos a nível municipal. Senão nós estaremos entrando, como a maioria dos municípios, o Estado e o Brasil, que realmente não se tem recursos para investir e para mais nada e nem manter aquilo que se tem. Era isso. Obrigado, vereador. Vereador Davi, por favor. Obrigado, presidente. Baroni, dizer para ti, eu te parabenizo, porque a gente é preocupante. Você mostrou agora o relato de quantos trabalhos vocês fizeram, juntamente a Polícia Civil e a Militar. Eu acho que o presídio cai em boa hora. A Câmara de Monitoramento tem que ter, gente. Ele falou agora, 80%, 90% é gente de fora. O que adianta nós ter um presídio, os caras de fora vêm aqui, fazem o que querem, vão embora, a gente não sabe quem é. A gente já não tem pessoas para trabalhar nessa área aí. Falta de efetivo na Polícia Militar, na Polícia Civil, não só em Carlos Barbosa, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho sim, não tenho certeza, tem que ser caçado o alvará, comprovado na justiça, comprovado tudo direitinho, tem que caçar o alvará. Porque hoje, vai lá, o cara roubou um automóvel, bota aí, vende as peças, tudo bem. Dia seguinte entra com um advogado, é liberado, dia seguinte funciona normalmente. E sendo caçado, eu tenho certeza que o cara não vai cometer esses delitos aí. Aí vai precisar menos gente para trabalhar em todas as áreas. Em todas as áreas. Então nós temos que começar a proibir. Tem que mexer no bolso do pessoal. Não adianta nós fazer a lei e aí, não, por falta de um presídio, por falta de outra coisa, um defensor vai aí, defende e o dia seguinte está trabalhando normalmente e rindo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Judiciário também. Então nós temos que pensar e avaliar e tem todo o meu apoio, sim, Baroni, desse projeto aí. Tenho certeza, não só nós aqui da Câmara, mas a população também nós vamos nos ajudar para melhorar esse caso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Rosária. Obrigada, colega Baroni. É um assunto pertinente que você trouxe, importante, por sinal. Em relação ao presídio, ano passado eu tive a oportunidade de participar do Fórum de Desenvolvimento que envolve Barbosa, Garibaldi e Bento. Fiz parte do grupo que defendia a segurança pública. Nesse grupo foi debatido várias necessidades, né, em relação à RS 470, a policiamento, mais policiais para a nossa região. Nós buscamos as prioridades e uma das prioridades foi o presídio. Porque todos nós, dos 3 municípios, onde envolviam vereadores, prefeitos, presidentes de Câmara, envolvia o Poder Executivo, secretários, representantes,
todos chegamos à conclusão que o presídio ainda era a prioridade para nossos 3 municípios. Então, quem fazia a maior negociação era o Mesquita, o secretário de Segurança de Bento. Inclusive, foi feita a transação para ser permutado, ser trocado o presídio onde está de Bento, para ser trocado por um terreno de fora, que é interesse do poder público e interesse de Bento, para poder construir o presídio. Então, se tem reunião agora em março para dar continuidade, se buscar mais ajuda para construir o presídio, que é de interesse que os nossos presos fiquem aqui, que não se misturam com presos que a gente sabe que se torna uma aula do crime. E em relação à parte do teu anteprojeto, concordo com os colegas que também penso que teria que ser correto, não poderá, né? Que se houver o erro, que seja cassado. É isso. Obrigada, Baroni. Obrigado, Rosália. Vereador Everson. Sim, Baroni, é bem interessante o tema que tu traz para a tribuna quanto à segurança pública. A gente observa que o governo do estado está quebrado, não tem condições, e mesmo quando as prefeituras, as demais entidades querem ajudar na construção de presídios, a burocracia é tão grande que acaba não se conseguindo avançar por causa da burocracia. Então é bastante complicado. O ideal, eu acredito que seria o governo do estado terceirizar os presídios, conceder para a iniciativa privada para que eles explorem, enfim, construam, gerenciem, controlem e colocar os brigadianos que hoje estão nos presídios na rua. A gente resolveria 2 questões com um só ato, digamos assim. Eu já li a respeito algumas coisas, que em Minas Gerais existe um presídio terceirizado e que parece que funciona bem. A gente sabe que quando a iniciativa privada coloca a mão, o troço anda com mais rapidez e com mais agilidade. Acho que seria o caminho ideal para a gente tentar resolver o problema da segurança pública. Quanto ao teu projeto, Baroni, eu não li ele ainda, então não posso opinar, porque a gente recebeu agora há pouco, eu não cheguei a olhar ele ainda, mas vamos olhar com calma e com certeza seremos favoráveis às questões boas nesse sentido. Obrigado, Everson. Obrigado pela colaboração dos vereadores. São temas complicados e é difícil quando depende do município ter que resolver questões que seriam do governo do estado. O vereador falou muito bem, o governo não tem condições de resolver, mas me parece que essa questão, no meu modesto entendimento, hoje, porque todo mundo fala a polícia é desequipada, não tem carro, não é mais assim. Não é mais assim. A polícia tem equipamentos, tem meios, efetivo, evidentemente, que falta bastante, principalmente para a polícia militar, mas o maior problema é onde colocar os presos. Não se tem lugar, espaço físico. E a justiça não decreta mais, evita decretar qualquer tipo de prisão, porque não tem lugar para colocá-los. E aí fica isso. Conversando hoje mesmo com o delegado, ele me disse que em Lajeado, parece que Lajeado, Estrela, construíram um presídio semelhante. Lá já tem um presídio estadual, mas construíram um menor, com recursos da comunidade, do poder do poder judiciário, das transações penais, transações civis, transações, enfim, construíram um presídio menor, mas com a garantia de que somente presos de Lajeado, Estrela, fiquem naqueles presídios. Então, é algo nesse sentido que eu acho que precisamos evoluir. Sobre as câmaras de monitoramento, eu acho que elas são subaproveitadas, elas teriam mais condições para funcionar melhor, são importantes, vereador Davi, não tem dúvida, mas poderiam ser muito melhor aproveitadas. Eu sei que Garibaldi parece que já adotou um sistema de que essas câmaras vão fazer a leitura de placa e a leitura automática já vai puxar todos os dados do veículo, se tem alguma situação irregular, enfim, parece que já é um avanço. Então, temos como avançar. Eu acho que tem como avançar nessa área. Enfim, esse era o que me trouxe aqui. Quero ver, sim, essa questão do poderá ou deverá. Então, são questões pontuais. Mas, enfim, espero que os vereadores contribuam, que
sejam favoráveis a esse projeto, porque eu acho que é importante para quem está trabalhando nessa área, precisa de mais ferramentas para coibir os crimes ilícitos que ocorrem. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Baroni. Agradeço a presença dos colegas vereadores, do público, da imprensa, e convoco todos os vereadores para a próxima sessão, dia 29 de fevereiro, às 18h30, aqui no plenário Evaldo Lousa. Desejo uma boa noite a todos e um bom retorno.